Opa, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso treinamento Designer de Elite, onde nós abordaremos as ferramentas de formas. Basicamente, para você ter acesso a elas é bem simples, você vai encontrar esse quadrado aqui, ou então alguma dessas outras opções aqui, caso você já tenha utilizado ela anteriormente, como elipse, como polígono, seja o que for. Você clicando aqui com o botão direito em cima desse grupo, ele vai te abrir aqui essas outras opções, como retângulo arredondado, elipse, polígono, linha e forma personalizada. Como você pode ver aqui também, a tecla de atalho para essa ferramenta é a tecla U, beleza? Então vou iniciar aqui a nossa apresentação a partir dessa ferramenta de retângulo. Para você criar aqui essa forma, é bem simples. Você vai clicar com o botão esquerdo do seu mouse e vai arrastar aqui, beleza? Quando você soltar, você vai ter criado essa seleção. Sendo que, da mesma forma que a ferramenta de seleção ali, ela funciona de maneira proporcional apertando Shift, funciona aqui também na forma, beleza? Caso você não aperte nada no seu teclado, fique apenas no mouse, você vai ter uma seleção livre, tá? Caso você pressione a tecla Shift, você vai ter aqui uma seleção proporcional. E se por acaso você quiser fazer uma seleção centralizada, assim como nós aprendemos aqui com as ferramentas de seleção, você pressiona a Alt mais Shift, beleza? Que aí ele vai fazer uma forma centralizada e com base em proporções, beleza? Outra forma de você estar criando isso daqui é você dando um clique apenas no seu Canva, ou seja, na sua artboard, beleza? E você pode estar definindo aqui a largura. Digamos que eu queira aqui, ó, 500 pixels, e agora para pular para outra caixinha é só pressionar aqui, ou melhor, apertar, né, a tecla Tab, beleza? Que ele já vai aqui para outra caixinha. E eu tenho a opção aqui de colocar a partir do centro, tá? Basicamente esse a partir do centro aqui é uma maneira automatizada de eu estar realizando uma criação de forma centralizada, assim como nós fazemos aqui com a tecla Alt. Então para a gente aqui não tem necessidade, beleza? Então dá um OK aqui, perfeito. Então ele vai criar exatamente um quadrado com base naquelas proporções na qual nós realizamos. Você pode perceber isso daqui através desse menu propriedade. Tá aqui, ó, largura 500 e altura 500 pixels também. Então você percebe que cada ferramenta que nós mudamos aqui, esse menu superior ele também muda, adaptando opções que de fato vão fazer com que a gente possa estar modificando algumas configurações de cada ferramenta. E com a forma não é diferente. Então aqui ela apresenta algumas opções que a gente pode estar explorando. Aqui, além da questão de forma que você pode estar realizando, você pode traçar um caminho, ou seja, o demarcador, assim como nós fazemos ali com a Pen Tool, beleza? Você tem a opção de pixels aqui também, mas eu vou manter aqui nesse padrão de forma. Então, com base nesses parâmetros aqui, eu consigo estar mudando aqui, ó, o preenchimento, beleza? Posso clicar aqui e posso estar mudando a cor desse preenchimento. Clicando nessa paletinha aqui, você consegue ter acesso mais livre aqui às cores para você estar escolhendo. Você só vai ter a visualização após você der o OK aqui, tá? Você escolhe a cor e você dá o OK, ali mostra a visualização ali para você. Caso você queira retirar esse preenchimento, você vai deixar selecionado essa primeira opção aqui, tá? Esse quadrinho com essa listra vermelha, ou seja, ele retira o preenchimento e caso você tenha um traçado, ele vai manter somente esse traçado, como você pode ver. Se eu retirar aqui, ó, também, ó, o plano de fundo, percebe que fica em PNG, ou seja, sem fundo, sem preenchimento, mas ele mantém o traçado. Para você voltar com preenchimento, é só você clicar em uma das cores, tá? E aqui você tem outras opções também de você estar realizando esse preenchimento. Através de degradê também, tá? Você pode utilizar aqui, ó, degradê, ó, do azul pro rosa, enfim. E aqui você pode estar modificando também aqui as cores, o raio aqui de difusão, né, dessas cores de uma para outra. E você pode também estar mudando aqui a forma na qual esse degradê se aplica. Se é de maneira linear, se é de maneira radial, se é de maneira com um ângulo, né, refletido, enfim. Você tem essas outras opções também. E essa outra aqui, essa última, são as opções de forma, tá? Ou melhor, opções de padrão. Você pode definir aqui um padrão e você pode definir a escala aqui a qual você quer utilizar. Normalmente eu utilizo nesse primeiro padrão aqui, nesse primeiro parâmetro aqui de cor, tá? Caso eu queira aplicar um degradê, eu vou pelos estilos de camada, que
que mais pra frente a gente vai estar vendo isso. Vendo o preenchimento aqui, eu também tenho a forma aqui de mexer no traçado, beleza? Ou seja, eu posso trocar a cor aqui desse traçado, ou então eu posso retirar o traçado. Assim como o preenchimento tem outras opções, eu também tenho opções aqui no traçado como degradê, enfim, eu posso estar mudando aqui, ó, colocando esse degradê, tá? Você pode ter essa visualização mais precisa, né? Eu vou retirar aqui, ó, o preenchimento, aí eu coloquei na camada errada, lembrando que sempre tem que estar na camada aqui no qual você quer alterar. Então eu vou tirar o preenchimento e aqui, ó, no PNG você consegue ver esse traçado sem o preenchimento e com esse efeito de degradê, beleza? Vou mudar aqui para cor, vou deixar esse rosa aqui e vou colocar aqui a cor de branco, tá? Beleza, show de bola. Agora, você aproximando aqui, você consegue estar vendo como funciona essas opções de traçado. Aqui você tem uma opção livre, né? Ou seja, uma opção reta. Aqui você tem de fato o traçado e tem um pontilhado, beleza? Então você tem como tá fazendo essas alterações aí também. Você tem como fazer o alinhamento, se você quer centralizado aqui, ó, a essa aresta, ó, centralizado, ou então você tem a opção aqui também, ó, de alinhar por fora, beleza? Por fora dessa seleção ou por dentro dessa seleção. Aqui também tem essa opção de capas, tá? Que você consegue estar alterando também, ó. Alterando, ele dá uma arredondada. Aqui também ele dá essa quebradinha aqui, enfim. Basicamente é isso. Caso você queira fazer uma aplicação aqui com uma taxa de pixels maior, ou seja, vou deixar aqui, ó, alinhado por fora, beleza? E agora eu vou aumentar aqui os pixels desse traçado. Eu tenho a opção de vir por aqui, tá? Por essa agulha, tá? E aumentar o traçado. Quanto maior você coloca, menos pontos ele vai ter, ou seja, porque ele se distribui aqui justamente nessa área aqui de maneira inteligente. Quanto menor esse traçado, mais ele vai distribuir. E você tem a opção aqui também de estar vindo aqui, ó, em cima da palavra traçado e tá puxando ou para a direita ou para a esquerda e tá distribuindo aí da forma que você quiser. Assim como nós criamos ali clicando na artboard, ou seja, dessa forma aqui de criar um retângulo, você tem a opção de modificar também, caso você tenha feito de forma errada ou algo do tipo. Então posso colocar aqui, ó, 1000 por 500, perfeito? Então eu vou ter essa opção aqui também. E eu posso estar modificando novamente o traçado aqui, quanto de espessura ele vai ter, enfim. Aqui tem algumas outras opções também de combinar formas, subtrair, enfim. Assim como nós vimos ali na questão da seleção, né? De fazer interseção, de combinar uma na outra, ou seja, de encaixar uma na outra, enfim. Aqui você tem a opção de alinhamento, ou seja, você pode clicar aqui na forma na qual você quer alinhar e você pode clicar aqui com base em que você quer alinhar. Digamos que eu queira alinhar com base nesse Canva aqui, com base nessa artboard. Então eu pressiono a tecla Ctrl, primeiramente eu seleciono a camada na qual eu quero alinhar, pressiono a tecla Ctrl e ó, clico na artboard, beleza? Ou seja, no preenchimento. Aí vai habilitar aqui essas opções, ó. Percebe que antes de eu clicar, elas não tem como chegar nessas opções. Agora eu clicando aqui com base no que eu quero centralizar ou então alinhar, ela vai habilitar essas opções. Eu posso aqui, ó, alinhar à esquerda, alinhar à direita, ou então centralizar de maneira horizontal ou então vertical. Caso eu queira deixar aqui, ó, na parte de baixo depois alinhar centralizado de maneira horizontal, eu posso estar realizando isso também. Então você vai perceber o seguinte, que ao você mudar aqui algumas ferramentas, ela vai te abrir aqui mais algumas opções. Ferramenta de retângulo arredondado, ela já abre essa opção aqui de raio, beleza? O que é esse raio? É a curvatura que esse retângulo vai ter. Esse raio eu não consigo estar modificando aqui depois de ter criado a forma. Então eu vou colocar aqui, ó, laranja, beleza? Você percebe aqui que através dessa opção aqui eu não consigo estar mudando. Isso daqui vai ser aplicado na próxima forma na qual eu fizer. Digamos assim, que aqui estava 40 e pouco, agora eu vou deixar aqui em 116, perfeito. E quando eu criar uma nova forma, você percebe que ele se encontra mais arredondado, né? Você percebe que ele se encontra diferente. Então, basicamente é dessa forma. Caso eu queira modificar ele depois de criado, para não ter que criar uma nova forma, enfim, ficar adivinhando aqui qual vai ser o raio ideal, você pode clicar na forma, beleza? E ele vai te abrir esse menu aqui de propriedade. Nesse menu de propriedade, você tem como arrastar aqui, você tem algumas opções aqui, ó, como essa opção de curvatura, beleza? Você pode mudar aqui a largura, a altura, também essa questão de curvatura, ou seja, você pode puxar para cá, beleza? E você pode puxar para cá, que ele vai fazer essa alteração. Caso não esteja linkado aqui essa opção, você vai de fato
modificar apenas a área aqui na qual você estiver selecionando, ou seja, aqui é a parte superior do lado direito, ou seja, eu vou modificar somente essa área. Aqui já é a parte inferior do lado esquerdo, então eu só vou modificar essa área. Caso esse link esteja selecionado, quando eu puxar aqui e arrastar, ele vai fazer com que, de fato, todas as áreas sejam movimentadas, sejam alteradas, beleza? Então, caso eu queira fazer um efeito específico em uma área, é só eu deslinkar aqui, ó, retirar esse link, fazer aqui a alteração que realmente eu quiser, beleza? Já esse polígono aqui, ele te apresenta algumas formas diferentes. Então, eu posso estar realizando aqui através da questão dos lados. Eu posso estar chegando em resultados diferentes. Digamos que eu tenha 50 lados aqui, ou melhor, vou colocar menor, 30 lados, beleza? Então, ele vai criar um polígono de 30 lados. Aqui é quase uma elipse. Vou colocar aqui, ó, 9 lados, beleza? Então, basicamente, eu vou ter aqui essa forma, beleza? Caso eu queira fazer um triângulo ou algo do tipo, deixa eu colocar o preenchimento aqui para ficar melhor a visualização. Caso eu queira fazer um triângulo, eu vou vir aqui, ó, colocar 3 lados, perfeito? Então aqui, ó, 3 lados, já tá aqui ok. Então uma outra possibilidade que eu consigo estar realizando com essa mesma forma aqui, né, esse polígono, é vindo aqui nessa engrenagem, beleza? E colocar aqui, ó, estrela. Então agora ele vai criar aqui, de fato, uma estrela. E eu posso definir aqui os lados também, ó. Posso colocar 9 lados, enfim. Então ele vai criar essa outra forma aqui. E com base nisso, eu vou criando as formas aí no qual eu quiser. E essa última opção aqui é a ferramenta de forma personalizada. Não vou nem entrar em detalhe nessa linha, porque é apenas uma linha, tá? Então não tem tanta necessidade a gente fazer isso. Então vem aqui em forma personalizada e o Photoshop disponibiliza alguns presets aqui que você pode estar utilizando, como barcos, enfim, você pode estar criando aqui, ó, um barco, ó, com base em proporção, selecionando a tecla Shift, beleza. Então você pode retirar o traçado também, por exemplo, enfim. Você pode fazer dessa forma e também você tem como baixar novas formas, tá? Baixar aqui, ó, como eu tenho esse daqui, ó, Shapes, tá? Beleza? Eu posso estar baixando aqui e acrescentando aqui no meu Photoshop, perfeito? Caso você queira instalar algumas formas, você pode pesquisar aí na internet e você vir aqui, ó, nessa engrenagem e colocar aqui, ó, importar formas, beleza? Então aí você já vai ter esse padrão aí pré-definido e pronto para ser usado. Uma coisa interessante também nessa questão de formas é você poder distorcer os pontos de cada uma dessas formas, beleza? Então eu vou pegar como exemplo aqui essa estrela, perfeito? Vou centralizar ela aqui e agora eu vou vir nessa ferramenta aqui, ó, nessa ferramenta de seleção direta, beleza? Tem a opção aqui de seleção de demarcador e tem a opção de seleção direta. Então com essa seleção direta, eu posso muito bem pegar aqui uma haste, ó, e distorcer esses pontos, beleza? Ou seja, eu tenho livre acesso aqui a esses pontos dessa camada. Para que eu venha, por exemplo, selecionar apenas esses pontos centrais, eu posso fazer uma seleção aqui, ó, tentar fazer uma seleção. Tudo que tiver em azul, ele está selecionado, e tudo que tiver em branco, ele não está selecionado. Então, para que você selecione, é só você apertar a tecla Shift e você ir, ó, selecionando aqui os pontos no qual você quer. Perfeito? Então, ó, show de bola. E agora eu posso fazer a distorção desses pontos, beleza? Ou seja, fazendo uma forma aqui abstrata, uma forma que eu quiser. Perfeito? Então essa daqui é algo muito interessante para a gente estar utilizando também para a gente criar nossas próprias formas. E claro, a gente tem aqui ainda as opções de traçado, você pode retirar, você pode colocar como degradê, enfim. Isso daí você fica livre para estar utilizando a sua criatividade a todo vapor. Então é isso, desmistificamos aqui esse assunto de formas. Espero que você tenha gostado dessa aula, explora, porque tem muita coisa boa aqui para você aprender apenas com essa ferramenta, beleza? Então é isso, te espero na próxima aula. Valeu, fui!